Igreja do Senhor, a graça e a paz. O estudo de hoje é Provérbios 23, com o tema autocontrole. Que o Senhor nos dê a graça de compreender a Tua palavra e viver conforme o modo digno que Ele espera dos seus filhos. Esse provérbio começa com uma advertência para exercitar o autocontrole sempre que for confrontado pelo luxo de uma pessoa rica, mesmo sendo um governador, que vai tentar atrair para que seus planos e intrigas se concretizem. Daniel é um exemplo dessa chamada, de quando alguém vive de acordo com esse provérbio e resiste às tentações de uma monarquia pagã, porque Daniel sabia que as pessoas poderiam corrompê-lo, mas ele resistiu. Faz também uma advertência para que, ao invés de gastar a vida buscando riquezas, deve-se buscar a sabedoria que vem de Deus, que é o que traz glória para o Senhor. E Ele nos abençoará e abençoará com prosperidade todo aquele que seguir a sua vontade. Já o homem que é ganancioso, que faz de tudo para enriquecer e que acumula essas suas riquezas, que se nega também a distribuí-las aos pobres e aos necessitados, para que ele mantenha e aumente o seu próprio tesouro, essa pessoa, quando convida alguém para desfrutar da sua hospitalidade, finge ser generoso e age de maneira totalmente hipócrita, porque o seu verdadeiro objetivo é tirar alguma vantagem e assim aumentar a sua fortuna à custa da pessoa que ele convidou. Já no versículo 9, faz uma reflexão e um apontamento para que se não dê ouvidos ao insensato. E isso é uma coisa verdadeira, porque os tolos odeiam a sabedoria e não vão ter palavras nenhuma de prudência ou de reflexão para que passem a alguém. Os versículos 10 e 9 repetem Provérbios 15 e Provérbios 22. Falam para não remover marcos antigos, para não mudar os limites territoriais que são herança para as futuras gerações. O versículo 11 fala sobre o vingador, que é forte e pleiteia a causa dos órfãos. Numa situação normal, é o parente mais próximo que faria o resgate daquele que estivesse passando por momentos difíceis, ou vingaria em caso de assassinato. Nesse caso específico desse versículo, o vingador é o próprio Deus, que é o salvador do seu povo, já que o indefeso não podia se manifestar e nem tinha condições para tal. Há também uma reflexão nos versículos 13 e 14 sobre a disciplina com relação à criança, porque ela vai sobreviver ao castigo e assim vai evitar uma morte prematura por conta de alguma conduta pecaminosa e indiscriminada com relação aos perigos. O versículo 14 instrui para se fustigar, ou seja, castigar com vara, para que livre a alma do inferno. Ou seja, os castigos fazem com que essa criança tenha sua alma livre do inferno. No versículo 15 e 16, fazem uma advertência ao filho, para que ele tenha um coração sábio, e alegre-se e exulte o íntimo do seu pai, quando seus lábios falarem de coisas corretas. O resultado da correção, então, é que a criança vai fazer escolhas sábias, trazendo alegria aos seus pais quando jovem e quando adulto. O versículo 16 fala sobre a exultação do íntimo, quando o lábio fala sobre coisas corretas.
a graça e a alegria quando as pessoas falam coisas boas. Antigamente, o íntimo era traduzido como rins, que junto com o coração trazem expressões figurativas que representam o homem interior ou o centro dos pensamentos e da emoção. Sendo assim, o íntimo de cada um fica feliz quando fala coisas corretas. É importante temer ao Senhor e não ter inveja das pessoas que cometem pecados atrás de pecados, porque é o Senhor quem preserva os seus todos os dias. Aquele que sente inveja dos pecadores precisa saber que a prosperidade deles é efêmera. Eles morrerão, serão frustrados, não terão esperança. Então chegará o dia em que todas as iniquidades serão julgadas e a justiça divina vai prevalecer, e o justo viverá para sempre. A contraposição com relação a isso também é que o caminho da sabedoria é o único caminho correto para ser seguido. O versículo 20 traz uma chamada de Deus para que nenhuma pessoa seja ligada ao vinho de forma a se embriagar, e nem seja glutão, ou seja, que não se dê a comilança desregrada, o beberrão e o comilão, ou seja, a pessoa tendenciosa a se embriagar e a comer demais, são pessoas que ficam pobres com facilidade, porque por conta dessa bebida e dessa comida em excesso, fazem uma sonolência muito forte cair sobre eles, e essa sonolência vai os impedir de trabalhar, e eles vão viver como trapos, como mendigos. O Salomão também faz uma chamada, uma reflexão, para que o filho ouça o pai e não despreze a mãe quando vier a velhice. Isso porque ouvir os conselhos do pai e da mãe, além de proporcionar grande prazer a esses, traz também a honra de ser um filho obediente. É importante adquirir sempre a verdade, buscar pela verdade, a qualquer custo, e nunca deixá-la por nada nesse mundo, porque nenhuma sabedoria do mundo é proveitosa, mas a sabedoria que vem do Senhor conduz à vida. Os versículos 27 e 28 falam que uma pessoa que convive com prostitutas está prestes a cair a uma cova profunda, porque ela vem como um ladrão, ela espreita, ela se multiplica entre os homens infiéis. Esses termos, que a prostituta e uma mulher alheia, se referem a qualquer mulher que seja imoral, e faz um alerta para que se entenda que cair em garras dessas mulheres deveria ser tão apavorante quanto cair numa cova ou num poço profundo do qual não há nenhuma escapatória. Os versículos 29 ao 35 são uma advertência contra a embriaguez, contra a bebedeira. Esses versículos são apresentados em formas de perguntas, são alguns enigmas, tais como: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Esses enigmas têm resposta e estão no versículo 30. Para os que demoram em beber vinho, para que os que andam buscando bebida. E essa resposta do enigma segue uma exortação, que estão nos versículos 31 ao 32. Não perca seu tempo olhando para o vinho.
quando ele se mostra muito vermelho no copo, quando ele parece ser muito suave, porque ao final de tudo será como ser mordido como uma cobra e também como ser picado e envenenado por uma víbora. Os bêbados vivem delirando. Portanto, se demorar em beber vinho indica que o consumo da bebida é feito sem moderação e isso leva à embriaguez. Andar na busca de mais bebida indica sempre a mesma intenção, se embriagar. Portanto, procurar o vinho descrito aqui nesse versículo é como uma coisa especialmente desejável e ainda mais embriagador. Talvez como uma bebida forte ou uma bebida misturada, somente com especiarias e sem água, seria aqui a descrição desse vinho. Mas parece que o que é dito aqui é realmente um vinho novo, que era fresco e era um vinho puro e pouco ou nada fermentado, que produzia ainda mais embriaguez. E a sensação de ser mordido, de ser envenenado, é uma referência à ressaca e às demais situações prováveis, né, que causam a destruição das pessoas que sempre são levadas à bebida. O delírio, a distorção da realidade fazem parte dessa experiência que é terrível, que é a embriaguez. Portanto, é um alerta sobre a tontura, sobre o enjoo, sobre a confusão, sobre os sentidos que ficam confusos pela pessoa embriagada, como se estivesse passando mal no rio, no meio de um barco ou no alto mar, né, completamente cheio ali de idas e vindas do barco, tonto, e é um ponto assim agitado, né, no barco, no navio, e que a pessoa parece que está num lugar desse, num mar bravo, dentro de um barco, onde o barco é lançado de um lado por outro, pelas ondas fortes. É assim que a Bíblia descreve a sensação de enjoo de uma pessoa que está bêbada. E a falta de juízo desse bêbado é tão grave que o seu primeiro pensamento quando acorda é repetir o seu pecado, que é completamente absurdo e perigoso. Esse capítulo é um alerta, então, para que tudo que for feito seja com equilíbrio e que para encontremos o autocontrole. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida e até o próximo estudo.